Oi, gente, tudo bom? Se você ainda não me conhece, meu nome é Mariana Barros, mas pode me chamar de Mari. Eu sou coach e analista comportamental e estarei compartilhando uma reflexão com vocês para desenvolvimento e crescimento. Então, vamos lá. Eu quero te pedir para fechar os olhos. Feche os olhos e imagina uma folha em branco. No meio dessa folha tem um ponto, bem no meio dela. Conseguiu imaginar? Bem, se você está imaginando isso, ou resolveu pegar uma folha e desenhar o ponto no centro dela, das duas formas, a maioria de nós, a ser questionado o que vê, certamente vai falar sobre o ponto. Isso é normal, pois é onde o nosso foco vai estar. A realidade é que aquilo que focamos expande. Isso mesmo. Tudo aquilo que nós colocamos o nosso foco expande, cresce. E mesmo que a maior parte da imagem seja um espaço em branco, ainda assim, nossa primeira percepção a ser questionado sobre essa imagem é o pontinho no meio da folha. E essa é a razão de muitas vezes sermos sobrecarregados por nossos problemas. No meio de tudo que é a nossa vida, nossos problemas acabam tornando-se o foco, porque estamos focados neles e não nas soluções para eles. Essa é a realidade. Veja bem, a neurociência nos ensina que o nosso cérebro é conduzido por comandos, isso mesmo. E ele não distingue se esses comandos são reais ou criados por nossos medos e inseguranças. Ou seja, tudo que você diz para o seu cérebro, ele entende como verdade. Então, quando você fala para você mesmo ou pensa frases como eu nunca vou conseguir, esse problema nunca vai acabar, isso nunca vai acontecer. Quando você pensa ou diz isso, verbaliza isso, o seu cérebro entende que essa é a verdade, que essa é a realidade da sua vida. Então, você vai estar ensinando o seu cérebro que qualquer possibilidade de solução, conquistas e mudanças é errado. Então, ele se fecha para essas respostas e possibilidades de sucesso. Tudo que você pensa de maneira repetida é um comando. E não importa se é real ou não, o seu cérebro vai entender como sua verdade. E aí, ele se prepara para se fechar. Você já se deparou com aquela situação que você está procurando algo dentro de casa e não acha por nada? E quando você para de procurar, você acha? Geralmente, quando a gente acha, está em um lugar óbvio, pelo qual a gente já passou e procurou, mas no momento da busca a gente não encontrou. Isso porque, repetidas vezes, enquanto nós nos desenvolvemos, quando estamos procurando algo, o que a gente pensa? Eu não acho isso em lugar nenhum. Onde foi parar isso? Não é possível, sumiu. E nosso cérebro se fecha para ver aquilo. É uma coisa que acontece inconscientemente. Então, assim, o que você tem falado para você mesmo? Como você tem trabalhado o foco na sua vida? No momento em que estamos vivendo, isso acaba se tornando cada vez mais potente, pois somados os fatores externos ao que está acontecendo dentro de nós, reforça pensamentos negativos. Vivendo esse tempo aí de quarentena, de isolamento social, é muito fácil a gente se focar naquilo que é negativo e acabar dando comandos nesse sentido para o nosso cérebro. Esquecemos das coisas boas que o mundo ainda tem para oferecer e também esquecemos de focar naquilo que já conquistamos, nas nossas qualidades e potencial, e acabamos enfraquecendo nossa esperança. E com isso, as coisas positivas são soterradas em meio à negatividade da nossa mente e da realidade que nos cerca. A terapia, o coach ou qualquer processo de desenvolvimento vai te dizer que é possível você ressignificar, ou seja, mudar a tua forma de pensar, mudar o foco. E mudando o foco, mudando a maneira de pensar, ressignificando, com isso,
também alteramos os resultados da nossa vida. Mas mais do que isso, a palavra de Deus nos ensina a importância de mudar o foco em meio a situações adversas e trazer à memória motivos que nos deem esperança. No livro de Lamentações, eu vou ler Lamentações com vocês agora, na versão King James atualizada, nos ensina um pouco sobre isso, sobre como nos posicionar em situações adversas. No livro de Lamentações, no capítulo 3, no verso 21, na versão King James atualizada, lemos o seguinte: Contudo, quero lembrar do que pode me dar esperança. Vou repetir para você. Contudo, quero lembrar do que pode me dar esperança. O que você tem trago à sua mente esses dias para alimentar a sua esperança, seus sonhos e as palavras que foram liberadas a respeito de você? O que você tem trago à memória para alimentar suas convicções e essas promessas que existem sobre a sua vida? Existem chaves que estão disponíveis para você e elas são dadas pelo Espírito e pela ciência comportamental também. Elas são capazes de mudar seu nível de inteligência emocional e espiritual e te ajudar a ressignificar tua realidade e olhar além do ponto no meio da folha, como nós imaginamos no princípio dessa reflexão, e expandir o seu foco para a solução e não mais para o problema. Mude o foco. Eu quero te propor uma atividade para mudar a frequência da sua mente e usar uma semente poderosa para isso, chamada gratidão. Então, se prepara e vamos à atividade. A atividade é bem simples. Faça uma lista das razões que você tem para ser grato. É simples assim. Faça uma lista das razões que você tem para ser grato. As que você tem hoje e as que você já conquistou no passado. Ou seja, faça uma lista das razões que você tem para ser grato, as de hoje e as do passado. Essa atividade simples vai te ajudar a perceber muitas coisas preciosas que já conquistou e vai ajudar o seu cérebro a aprender a identificar soluções, mudar o foco para o que traz esperança e positividade para a sua vida. Quando você pensa em razões grandes ou pequenas para ser grato, você está reprogramando seu cérebro para identificar isso no presente e no futuro, para trazer à memória aquilo que já foi conquistado no passado. Veja bem, hoje, no momento que estamos vivendo, dia 4 de abril de 2020, estamos em quarentena. Então, qual a razão que você tem para ser grato hoje? Por exemplo, eu tenho para ser grato hoje, eu e minha família estarmos com saúde. Entendeu? Que razões você tem para ser grato no passado? Uma conquista grande ou pequena? Uma emoção? Segurar seu filho pela primeira vez? Casar? Aceitar a Jesus? Seja o que for a razão que você vá colocar na sua lista, ela vai te ajudar a mudar o foco, a ensinar o seu cérebro a identificar soluções, a trazer esperança e positividade para a sua vida. Traga à memória aquilo que pode te dar esperança. Faça desse momento um momento de reflexão e ressignificação para a tua vida. Você pode mais do que você pensa. Você é mais forte do que imagina.